Oi, oi, oi! Quarta-feira, 29 de abril, dia 43 da minha quarentena. Por enquanto, foi meu dia mais cansativo de todos, muito trabalho, muita luta política para garantir avanços, né, gente? Tá muito complexa a situação do nosso país, mas hoje, nessa conversa, eu vou receber um queridíssimo amigo, um homem muito importante para o nosso país, que preside o Instituto Locomotiva, coordena os trabalhos do Data Favela, um espaço muito relevante que conduz pesquisas nas comunidades de periferia do nosso país. E eu vou tentar incluir na conversa Renato Meirelles. Vamos ver se eu consigo entender. Essa é a live mais esperada, né, gente? Porque eu tive duas lives que deram problemas. A do Renato, que simplesmente o Instagram não conectou, e a do Silvio Almeida, que o Instagram simplesmente não salvou. Vamos agora conversar com Renato Meirelles, que vai dar tudo certo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tadadã. Transmitir ao vivo. Meirelles, mentalizem comigo, vai dar certo, vai, né? Vai dar tudo certo, ele vai entrar, a gente vai ouvir, a gente vai conversar. Êêê! E aí, Manu, tudo bem? Bem-vindo, Renato, deu certo? Dessa vez deu certo. Prazer estar aqui com vocês. Que bom, obrigada. Eu estava te apresentando antes de te incluir na conversa, enquanto o pessoal vem chegando, né? O Renato Meirelles, então, como eu apresentei, é o presidente do Instituto Locomotiva e coordena os trabalhos Data Favela. A gente se conhece há bastante tempo, eu estava falando sobre a relevância do trabalho que tu desempenha para o nosso país, né? Foram vários os debates que o Brasil conheceu e fez a partir dos estudos, né? Antes do Data Popular, depois do Instituto Locomotiva. E agora, Renato, há algum tempo, tu e o Celso Otaide, que é outro querido amigo nosso, desenvolveram o Data Favela, né? E a ideia de que é preciso que o Brasil tenha uma percepção sobre como se comportam, quais são as demandas de um conjunto de pessoas que vivem nessas regiões do Brasil. Eu queria que a gente começasse pelo começo, né? Antes da gente falar das pesquisas do Data Favela, desse momento concreto da história do nosso país, eu queria que a gente soubesse da onde saiu a ideia do Data Favela, quais são os objetivos, né? Como surgiu a ideia de construir um instituto de pesquisa sobre as favelas do nosso país. Bom, primeiro um prazer estar aqui conversando contigo, batendo papo com os seguidores. É um prazer poder estar dividindo muito do que a gente tem estudado aí sobre um Brasil que muitas vezes é invisível, mas que você conhece bem. Eu conheci o Celso em 2013, foi amor à primeira vista. Né? Quem nos apresentou, inclusive, falou que tinha medo de nos apresentar, porque falou, nossa, como assim? Eu vou apresentar essas duas pessoas e o Celso é meu querido amigo, padrinho de casamento, sócio. E eu falei, Celso, eu era presidente do Data Popular na época, e falei, Celso, como que a gente pode, então, entender melhor a favela? Ele fala, começa com a gente não ser, nós da favela não sermos ratos de laboratório dos branquelos do asfalto. Então eu topo ter um instituto de pesquisa se a gente participar da análise, do processo de coleta de informações. E aí eu e o Celso fizemos o Data Favela em 2013, fizemos alguns fóruns da favela brasileira em que a gente conseguia trazer, juntar organizações do terceiro setor, iniciativa privada e poder público para discutir um pouco desse território. Lançamos um livro que chama O País, chamado Favela, que teve o privilégio aí de contar com seu lançamento lá em Porto Alegre, com a sua presença no lançamento lá em Porto Alegre. E desde então a gente tem produzido muitos dados e muitos conteúdos sobre uma realidade que não é pequena no nosso país, né? Manu, para vocês terem uma ideia, a gente tem 13,6 milhões de brasileiros que moram em favela. Tem mais favelado que gaúcho no Brasil, né? Não é pouca gente. São pessoas que vivem em condições bem diferentes da camada mais rica da população e que a gente tem nos debruçado aí, através do Data Favela, para entender essa realidade. Isso. O que vocês caracterizam como favela para a gente nivelar, né? O Brasil, nem todo o Brasil chama favela de favela, né? É Favela é um termo verdade. bem carioca, embora a gente esteja uniformizando, digamos assim, essa compreensão do que é a favela, né? Até o orgulho da favela, a participação do Babu, por exemplo, no BBB, tem a ver com isso, né? Aí é favela, esse grito, mas não é
um conceito comum. Então eu queria também que tu dissesse um pouco o que que vocês, o que que tu tabula nesses 13 milhões e 600 mil brasileiros que vivem em favela. Quem são esses? Não são os brasileiros pobres, nem todos vivem em favelas, né? Não, aliás, a maioria não vive na favela, inclusive, né? A gente tem alguns conceitos sobre favela. Tem o que o IBGE chama, e quando nós estamos falando favela, são as vilas, são as comunidades, né? Você tem cada estado dá um nome diferente. O IBGE chama de aglomerado subnormal, que muitas vezes são aqueles territórios frutos de ocupação sem ter a posse definitiva da terra. Só que é um critério bastante interessante, mas que, por exemplo, Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, não entra. Então, na nossa última pesquisa nacional, a gente conseguiu chegar numa definição muito mais clara. A gente perguntou para as pessoas se elas moravam em favelas, comunidades ou vilas. Né? E aí eu tenho aí um pouco mais de 7% dos brasileiros, que são 13,6 milhões de pessoas, que definem que aonde eles vivem são esses territórios, mas que nem de perto inclui as periferias, que é um universo muito maior, um universo de mais de 150 milhões de pessoas. Renato, só para explicar, eu sempre explico para as pessoas, quando a gente está conversando com alguém, só tu tá vendo essa pergunta na tua tela. Na verdade, o Insta não está permitindo tirar. Eu deixo as perguntas na área de comentários, justamente porque senão fica passando na tua tela e as pessoas me reclamam que elas não conseguem te ver respondendo. Então agora está aqui. Okay. Tem desde pessoas que nos amam, tem pessoas que nos detestam, que gostam bastante de gastar o tempo conosco, tem de tudo. Mas só por isso que é bom ter uma democracia, né? Se não fosse uma democracia, exatamente. A gente já poderia ter gente que nos ama ou detesta. O Insta ele tem um problema chato que fica essa coisa, só tu tá vendo isso, tá? A galera não tá. Tranquilo. É horrível, eu acho horrível, porque eu te acho super legal, sorrindo e tal, e não tô conseguindo ver tudo, mas vamos lá, assim fica melhor. Obrigada, até eu conseguir tirar. Bom, por que eu pedi essa introdução para ti sobre o Data Favela e o que é favela, o que é considerado favela? Primeiro, para a gente desmistificar essa ideia de que todos os brasileiros pobres, né, ou mais vulneráveis vivem em favela, que não é uma realidade, né, mas para as pessoas compreenderem a relevância do que é o trabalho do Data Favela. Existe desde 2013, mas na minha interpretação, Renato, em nenhum outro momento da história foi tão relevante existir um espaço, né, que olhe cientificamente, né, a partir das pesquisas para a realidade dessas comunidades. Por quê? No início da explosão da pandemia, né, do coronavírus, muito se falava sobre a chegada do vírus no Brasil, o contágio, progressão geométrica, exponencial, mas não se trabalhava com características diferentes do nosso país. Até se falava sobre o clima, lá está mais frio, aqui é mais calor, como vai ser no inverno, gripe no inverno, mas se esquecia, por exemplo, que na Alemanha, né, não existem esses espaços com essas características geográficas e como isso poderia impactar no contágio. Também não se falava sobre a precarização do trabalho e o impacto que isso poderia ter virtualmente, agora já tem, na vida das pessoas. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre a série, né? A primeira vez que a gente conversou, e que ninguém ouviu, a gente fez uma conversa maravilhosa, mas estava sem áudio, era a primeira pesquisa do Data Favela. Né? Desde então, vocês fizeram uma série delas, né? Acho que já estão na terceira, é isso? É isso? Eu acompanho, isso não. Estamos na terceira. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse histórico, do que foi sendo identificado, do que vocês notaram de efeito ou não efeito das políticas nas comunidades e da situação que a gente está agora, né? Resgatando essa série que vocês fizeram. Claro. Manu, acho que tem um dos problemas que a gente diagnostica aí algum tempo no Data Favela, antes de entrar nesses números em si, é que o Brasil sofre o que a gente chama de síndrome da média. O que é a síndrome da média? Você fala resultados médios. Eu sou profissional de pesquisa, então vamos ser científico aqui. Se na média nós comeu um sanduíche cada um, mas na prática você comeu 2 sanduíches e eu não comi nenhum, você está alimentado e eu estou passando fome. Certo. A média nos induz ao erro, muitas vezes. E quando você tenta colocar a favela, que é o território físico da exclusão e da desigualdade do nosso país,
porque é majoritariamente formada por negros, que ganham menos do que brancos, tem metade dos lares chefiados por mulheres, que ganham menos do que os homens, mesmo com uma escolaridade maior, porque sofre um preconceito territorial, né? É muito comum nas favelas a gente encontrar pessoas que têm que mentir onde moram para conseguir um emprego, né? E se a gente simplesmente colocasse a favela na média do Brasil, ou na média dos mais pobres, a gente não ia conseguir dar luz à realidade dessas pessoas. Então, a ideia do Data Favela é colocar a própria favela como protagonista dessa história toda, né? As análises que são feitas em conjunto com a CUFA, com o Celso, as pesquisas que são realizadas pelos moradores da favela, que recebem essa qualificação profissional, têm o objetivo de colocar a favela como uma verdadeira protagonista do seu território, contando a sua própria história. Nesse período do corona, aconteceu algo interessante. Porque as pessoas estão desesperadas com os mais pobres, como se a desigualdade tivesse sido inventada pelo vírus. A desigualdade não foi inventada pelo vírus, tá certo? A desigualdade já existia. Chegou agora, né? Desigualdade, violência contra a mulher, parece que o vírus veio trazendo tudo. Não, parece que é exatamente isso. Que o vírus, a casa se tornou violenta agora. Veio tudo da China, inclusive, né? Veio o vírus, a desigualdade, a violência doméstica. Perfeito, Renato. Isso já existia. Acontece que a desigualdade no momento de pandemia, e as pesquisas deixam claro sobre isso, acabam com a primeira falácia, com a primeira grande fake news inventada sobre o coronavírus. É que o vírus era um vírus democrático. Era um vírus que atingia da mesma forma pobres e ricos. E o que a gente tentou mostrar nessa primeira série é que não é verdade que o vírus atinge da mesma forma pobres e ricos. Mas vamos separar por partes isso. Não é verdade do ponto de vista de acesso à saúde. Perfeito. Você vê leitos na rede privada vazios, leitos na rede pública lotados e superlotações. Não é verdade do ponto de vista da proteção à saúde. Imagina que, enquanto parte da elite reclamava da falta de álcool em gel, 46% dos lares das favelas não tem água encanada. Então, não é álcool em gel. Quase metade. Quase metade não tem água encanada. Não é igual do ponto de vista econômico. Porque, por algumas razões. Do ponto de vista econômico, que uma coisa é fazer home office, os advogados, os jornalistas, os psicólogos, pessoas que têm curso superior, que trabalham em profissões que permitem... Que tem vários cômodos na casa, né? Que tem, além de ter vários cômodos, trabalham nas profissões que permitem isso. A outra coisa é você trabalhar como trabalhadora autônoma, como ambulante, como empregada doméstica, que não são profissões que cabem o home office. Diferenças econômicas do ponto de vista de ter uma geladeira cheia ou de ter uma geladeira vazia. Né? Quase 8 de cada 10 mães da favela não tem poupança. Já tinha mãe passando fome nas favelas brasileiras. Antes do coronavírus chegar. Já tinha antes do coronavírus e dobrou com a chegada do coronavírus, porque são profissionais, como autônomos, que realmente têm que vender o almoço para comprar janta e que não conseguem isso com a crise sanitária instalada. Eu estou fazendo essa provocação, mas talvez a frase que melhor sintetize isso é uma matéria nossa que saiu na BBC, de uma outra pesquisa nossa, que foi sobre a quantidade de famílias brasileiras que contavam com o apoio da diarista e, por conta da crise econômica, dispensaram essas diaristas. 39% das famílias brasileiras que contavam com o serviço de uma diarista dispensaram essa diarista. E aprenderam a lavar louça. Aprenderam a limpar, foram apresentadas ao fogão. Esse é o impacto da crise econômica na classe média. As diaristas são os moradores de favela. É essa a diferença que talvez ilustre o quanto que a desigualdade que existe no nosso país faz com que o vírus não seja um vírus democrático, seja um vírus que atinge de forma muito diferente ricos e pobres no Brasil.
Renato, em várias pesquisas, né, vocês conseguem captar algo que é retrato dessa desigualdade do Brasil. Uma das pesquisas trabalha com várias informações relacionadas ao tema de gênero, né? Então, não é igual também, nem na favela, é igual ser homem e mulher. Né? Em nenhum momento, menos ainda durante a crise, é isso. Eu lembro daquela frase da Simone de Beauvoir, né? Basta uma crise, aí ela fala política, econômica, para os direitos das mulheres serem esquecidos, digamos assim. Basta uma pandemia para também gritar ainda mais a desigualdade entre mulheres e homens, também dentro da favela? A gente teve oportunidade, eu tive a oportunidade ao longo da minha carreira de conduzir parte considerável das pesquisas sobre violência de gênero no Brasil e desigualdades de gênero no Brasil. E o que a gente vê é que o pano de fundo desse processo de desigualdade é uma relação de poder. E é uma relação dos homens não toparem perder um conjunto de privilégios históricos que fazem com que, por exemplo, mesmo tendo estudado menos do que as mulheres, ganhem mais do que as mulheres. E quando se esgotam os argumentos racionais, o homem parte para a força. Ou para a violência psicológica, no processo de desqualificação das mulheres. Numa situação em que as pessoas estão confinadas, né, o confinamento para parte dos homens é achar que a mulher que está dentro de casa tem que servi-lo para isso. E quando isso não acontece, muitas vezes os casos de violência doméstica crescem, os casos de violência doméstica aumentam. Mas isso é fruto de uma desigualdade que começa com humor, muitas vezes, né? Aliás, o humor é uma das maiores ferramentas utilizadas pelo machismo para perpetuar aí a desigualdade de gênero. Eu lembrei de uma pesquisa antiga assim, não tão nova como essas do Data Favela, uma pesquisa anterior. Isso é uma caipirinha ou é uma água com limão, Renato Meirelles? Eu tô de dieta, sem álcool, há 10 dias. Eu lembrei de ti, porque eu fiz uma bandeja de cookies desse tamanho. Aí eu pensei, será que eu mostro na live a bandeja de cookies que eu fiz? Mas acho Ia ser uma não. tentação, você sabe que eu estou de dieta. Por isso que eu lembrei de ti, porque eu pensei assim, será que o assunto poderia ser a dieta ou a minha bandeja de cookies? Mas eu ia usar ainda a bandeja de cookies. Eu lembrei, quando tu falava sobre isso, de uma pesquisa que vocês fizeram talvez há um ano, que falava justamente sobre isso, né? Sobre uma grande maioria dos homens condenarem o machismo, mas a maior parte deles não se reconhecerem como machistas, né? Uhum. Foi isso, não foi? Foi super bacana. A gente apresentou naquele evento que você participou com a gente no El País. Você participou da mesa de maternidade, se eu não me engano. Foi uma pesquisa que a gente conduziu. Foi lindo. A Laura é bem bebezinha, lembrei. A Laura super bonitinha. E a gente fez algumas depois dessa, mas acontece com o machismo a mesma forma que acontece com racismo, né, com preconceito racial. Então a gente pergunta sempre, você se considera machista? Ninguém se considera. Você se considera racista? Ninguém se considera. E aí a gente elenca depois uma série de situações com frases machistas ou com atitudes racistas e pergunta assim, algumas vezes a pessoa por acaso deixou escapar nos últimos 6 meses alguma daquelas frases ou fez alguma daquelas atitudes. E daí os 3, 4% que se definem como racistas ou machistas sobem para mais de 70%. Porque aquilo que não é considerado. Então, assim, racista é sempre o outro, machista é sempre o outro, mas o que está por trás disso é uma naturalização que acontece de processos de desigualdade de gênero ou de desigualdade racial que tem no Brasil e que, infelizmente, está muito mais presente. Aparecem frases como, por exemplo, eu não sou racista, eu estou até bom dia para o meu porteiro. Olha, mas eu acho que eu não tenho nada contra as mulheres. Aliás, eu adoro as mulheres. O problema é que elas engravidam, né? Então não dá para receber a mesma coisa do homem. Então, obviamente que é ironia o que eu estou dizendo, mas essas frases aparecem aí nos estudos quantitativos e qualitativos que a gente tem. E isso é um pano de fundo da desigualdade. Então não existe falar para resolver o problema das favelas e também não se jogar luz para a desigualdade racial e para a desigualdade de gênero que existe no Brasil.
Logo que a gente fez aquela nossa primeira live, a tentativa frustrada de live, né? Eu Só para o pessoal entender, pessoal, a gente tentou a live não rolou. A gente falou, vamos gravar e publicar, nós gravamos e não gravou. Ficou mudo. Ficou mudo. Tinha uma urucubaca ali, tava brava. Nosso dia não era o dia da gente fazer a live, né? Logo depois, eu conversei com o professor Silvio Almeida, e antes ainda de nós termos uma série sobre o Brasil, né? Uma série de dados sobre o Brasil, que apresentasse esse tema de como mais negros estão morrendo do que brancos, ele me levantava que nos Estados Unidos, onde ele está dando aula, já é o que acontece, né? Já é o que acontecia. Eu lembrei que naquelas duas pesquisas, ali a gente é como se a gente fosse observando o comportamento, estabelecendo uma agenda, e essa agenda não se materializando. Infelizmente, aquilo que havia sido previsto se materializa. Lá atrás, Renato, a primeira pesquisa apontava para grande informalidade, se eu não me equivoco, 42% da força de trabalho das favelas é informal, só 19% é formal, né? Para a gente também entender que não é assim, se é 42% informal, então 58% é formal, não, né? Não Claro. é sobre isso. Mas assim, acho que era 42% de trabalho informal e, portanto, a necessidade urgente de que, para o isolamento não ser um privilégio, existissem políticas como a renda básica emergencial. Bom, a gente está acompanhando, a renda básica emergencial foi aprovada, ok, mas há uma burocracia muito grande do governo federal para fazer com que ela chegue na favela, né, nas comunidades, aos atendidos. Porto Alegre, por exemplo, registra filas estratosféricas nas agências da Caixa. Vocês, na última pesquisa, já constataram os efeitos, quer dizer, infelizmente, deduzíveis, não é premonição, né? Eram deduzíveis, do que representa o não ingresso da renda básica emergencial na vida das comunidades, dos homens e mulheres das favelas? Mano, eu acho que tem duas questões interessantes que você está apontando aí. A primeira, a gente fez uma pesquisa grande, foi capa do Estadão na semana passada, onde a gente mostrou que quando a gente pega os brasileiros que são elegíveis à renda, ao auxílio emergencial, ou seja, são brasileiros que pertencem a famílias com uma renda por pessoa da família menor do que meio salário mínimo, né? A gente pegou esse número de pessoas e definiu isso como um universo. Com isso, a gente quis entender quantas dessas pessoas não tinham nem acesso à conta bancária e nem acesso à internet, para, por exemplo, se cadastrar naquela poupança que a Caixa criou. São 5.440.000 pessoas que não têm acesso nem à internet, nem à conta bancária. Ou seja, são pessoas que teriam que ser feita busca ativa por parte da rede de assistência social dos municípios e dos governos de estado. Exatamente isso. Nós temos que achar essas pessoas. Poderia se utilizar as escolas, por exemplo, já que muitos desses têm filhos, como para entrar com essas pessoas, ou como grandes hubs para isso, melhor do que as agências da Caixa. Eu, por exemplo, um dos parceiros que a gente tem no Instituto Se Fosse Você para distribuição de cestas básicas são as diretoras de escola. Elas mesmas sabem, né? Tem ali 500 alunos, elas sabem quais são os 15 mais vulneráveis, os 30 mais vulneráveis, né? É um sistema, é um hub, como tu disseste, perfeito. Porque a escola é localização física onde o entorno se concentra. E essas famílias que têm filhos, que têm crianças, sabem naquela localização da escola. Isso seria uma rede muito mais eficiente do que a rede de agências da Caixa Econômica. Até porque, eu não sei se quem está nos acompanhando sabe, houve um processo grande de redução do número de agências físicas. Recente. Para isso. Super recente, né? Então, enquanto que em 2010, 2011, 2012 teve um processo de ampliação das agências físicas, agência em barco, agência em palafita, você teve recentemente uma redução do número de agências. São 5.440.000 pessoas. Então, a primeira questão é técnica mesmo, né? A rede não está sendo pensada para isso. A segunda questão tem a ver com o impacto que a não chegada desse dinheiro tem na vida das pessoas. E aí é muito difícil não acreditar que falta boa vontade. Porque eu sou do conselho de duas organizações, do conselho do Gerando Falcões, do Lira, super colaborador da CUFA, do Celso, nosso amigo Celso Ataíde, no projeto Mães da Favela. E, cara, a gente conseguiu chegar
cadastrar essas mães, fazer com que ticket de refeição chegasse na mão dessas mães, com que contas digitais fossem abertas na mão de mães que não sabiam digitar a internet, pegamos o filho, cadastramos com o CPF da mãe, fizemos biometria facial para evitar fraude, né? É engraçado porque o serviço do governo falou, não, 5 dias para saber se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Tem serviço de biometria facial, você tira uma foto e você já liga aquela pessoa com aquele nome hoje. Organizações do terceiro setor fizeram isso, Mar. Claro. Então, sim, é gritante, que tem relação também com a destruição da rede de assistência social, com a destruição do SUAS, né? E qual é o olhar que tu coloca sobre a rede para situações como essa. A Lili Schwartz falou algo que me chamou a atenção, eu li uma frase que ela falou no podcast, que era, me impressiona que a gente tenha exércitos, né, de reserva para uma guerra eventual e a gente não tenha um exército de atores para agir na saúde, né, e na assistência social. Aí tu pega, Renato, o impacto, por exemplo, da desinformação né, nessas comunidades, como essa rede seria fundamental. Mas, bem, isso é sobre o início, né? Sobre chegar ou não chegar. Aí eu te fiz uma outra pergunta, eu estou te interrompendo. 2 leoninos na live da... É verdade, mas está ótimo o papo. Vamos lá. O impacto real que tem é na renda das pessoas. Essas pessoas estão sem renda. Você sabe, eu tenho uma filha de 6 meses, fez 6 meses agora. Linda. Helena. Linda. Eu sou um pai babão, apaixonado. Manuela, eu não tenho dúvida que se faltasse comida para minha filha, eu ia fazer o que fosse necessário para garantir a comida para ela. E quando eu falo que fosse necessário, é que se eu precisasse fazer saque, eu não ia pensar 2 vezes entre saquear alguém para garantir o que comer pela minha filha. Quem é pai e mãe de família aqui sabe exatamente do que eu estou falando. Nós estamos falando de pessoas que vão começar a passar fome se não se ampliar a rede de assistência social, se não ampliar o dinheiro que está sendo distribuído para essas pessoas, se não se ampliar a velocidade em que esse dinheiro chega nas pessoas. E aí, quando eu falo isso, algumas pessoas se perguntam, Renato, mas tem que ser dinheiro, né, que tem que dar para as pessoas, por que não só distribuir cesta básica? Tem 2 respostas para isso, né? A primeira é que os países liberais já descobriram há uns 50 anos que dinheiro é algo muito mais eficiente do que apenas a distribuição da cesta. Nada contra a distribuição de cesta. Eu doei cesta, ajudei no processo de distribuição de cesta, mas muitas vezes, quem sabe se o que está faltando é dinheiro para a comida, para o gás ou para o remédio, é a mãe de família, né? A outra questão é que esse é um dinheiro que vai direto para a base da economia, fazendo com que o pequeno varejo das favelas e das periferias não quebre, e retroalimentando de baixo essa máquina da economia, né? Você passa a gerar aí um ciclo virtuoso na economia de proteção. Das periferias, de proteção, né? Porque daí são essas pessoas os pequenos empreendedores da favela, que contratam os moradores das favelas. Então, se o dinheiro fica lá, essa economia interna dentro da favela também se fortalece muito. E como a galera não tem carro ou não tem grana, não faz grandes compras. Então compra no lugar mais perto mesmo, né? Compra aqui um dia um arroz, outro dia um feijão. Rancho é uma palavra muito gaúcha. Comprar desses locais, rancho é a compra do mês. E é isso que tem que ser fortalecido, né? Só que na prática ainda tem pessoas que falam, não, mas será que não vão gastar em bebida? Meu amigo, se der na mão da mãe da favela, não vai gastar em bebida. Pode apostar. Perfeito. Todos os números das pesquisas, eles sempre são muito gritantes, né? Não a troco de nada, as tuas pesquisas sempre saem na capa de algum jornal, né? Não é por... às vezes a gente sai na capa do jornal porque tem relação com o jornalista, outras vezes é porque é uma realidade que grita muito forte, não tem como estar fora daquele espaço, né? Vocês fotografam a realidade do povo brasileiro e isso ainda é desconhecido, ainda é ignorado por uma parcela grande, ainda chocada em que nos chocar sempre, né? Mas ainda é novo a ponto de ser capa do jornal, algo que já é velho e que a gente sabe que existe há muito tempo. Mas eu fico buscando assim, um pouco do que aconteceu nesse último período. A gente comentou aqui sobre o tema da maior parte das demissões das diaristas ser não remunerado. A gente falou sobre como era necessário transformar o isolamento num direito e para isso transferir renda, porque o trabalho é precarizado, né? Não é porque são vagabundos, trabalham muito, claro, mas o trabalho é precarizado.
A gente falou sobre o tema de como é diferente ser mulher e ser homem na favela, sempre, né, na sociedade brasileira sempre, e nesse momento também. E eu me lembro, Renato, que numa dessas pesquisas, eu acho que é a primeira, vai tudo misturando, né? Se trabalhou com o tema da escola, né? De como a escola é um elemento importante na alimentação e que, se eu não me equivoco o número, pode ser que a minha cabeça já esteja me traindo, 72% das casas havia um incremento de orçamento muito alto, de gastos, pelas crianças passarem a comer em casa, pelo fato das crianças voltarem a comer em casa. Por que eu trago esse número? Eu tenho várias reflexões sobre esse tema do não escola, né? Um deles é o tema das trabalhadoras dos serviços essenciais, não das médicas, também das médicas, mas médico ganha bem no nosso país, né? Em geral. Estão lá fazendo um sacrifício enorme, mas eu tenho preocupação por elas, pela saúde, que sejam testadas, EPI, mas não é essa que eu vou falar agora. Como que é a situação da mulher técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, trabalhadora da limpeza urbana, caixa de supermercado, que trabalha sem EPI, maior desses espaços, né? Supermercado é geral sem EPI, sem teste, sem possibilidade de isolamento em casa e sem escola, né? Não é, tu não acha que a gente precisa urgentemente ter uma pauta para além da renda básica emergencial, de garantia, a gente está quase no 1º de maio, de garantia dos direitos dessas trabalhadoras mais vulneráveis e que são considerados essenciais, ou seja, que não farão isolamento? Acho que tem várias questões aí interessantes. Primeiro que vamos entender que quando se fala dos trabalhadores essenciais, a grande maioria não são os médicos, né? As grandes maiorias são quem apaga e acende a luz do hospital, quem faz faxina no hospital, as técnicas de enfermagem. Nós estamos falando de uma população ampla que mora na periferia, que não conta, assim, que estão com as escolas fechadas, que não contavam com creche antes e continuam não contando agora, mas que tem uma questão adicional, né? Quando a gente também está pesquisando os trabalhadores de saúde, em especial os médicos, e a gente vê uma série de rituais quando eles chegam do hospital, né? Então eles tiram a sua roupa na lavanderia, higienizam, tomam um banho antes de conseguir entrar em casa para isso. Imagina isso num barraco de 20 metros quadrados, né? Então esses profissionais não conseguem manter o isolamento social dentro das suas casas. Como se as crianças ao mesmo tempo voltarem para a escola, o aposentado não vai, que mora na mesma casa, que divide o mesmo cômodo muitas vezes, o avô não consegue, o avô vai morrer. É disso que a gente está falando. Quando o avô morre, pouca gente dá atenção para isso, morre a única renda fixa da família. Porque boa parte da periferia, a única renda fixa... Tem um percentual, me lembro disso, me chamou muita atenção. Uma parte grande de aposentados na família. De aposentados, né? Dentro da família, são a única renda fixa dentro dessas famílias. Essas pessoas, elas também vão impactar, ou seja, se morrerem, além de tudo, impactam a economia, né, real dessas pessoas. E, também porque, no agravamento da vulnerabilidade. Total agravamento da vulnerabilidade. Bom, Renato, mas então é uma tempestade perfeita, né? Como é que você sai objetivamente dessa sinuca de bico? Porque você não vai conseguir construir casas para essas pessoas maiores nesse prazo de tempo. A única forma é testando. É muito teste. Porque se você não consegue isolar as pessoas, você tem que isolar quem está contaminado. Então, você tem duas ações. Máscara, que diminui o grau de contágio, máscara para quem usa e para quem... as máscaras, quem está nos acompanhando sabe disso, a máscara evita que quem está contagiado contagie e torna mais difícil que quem não está contagiado receba tudo isso. O teste consegue isolar as pessoas que estão contaminadas de um lado. Daí tem uma discussão científica hoje se as pessoas que já foram contaminadas de fato estão imunizadas ou não, né? Não existe consenso ainda na comunidade científica para isso, mas a partir do momento, se por acaso se constatar que essas pessoas não transmitem nem recebem mais, elas também estão mais livres para a questão do trabalho, e com isso você consegue ter prática de isolamento. E do outro lado não tem jeito, é dinheiro na veia.
né? É um dinheiro diretamente na economia aí dessas favelas. Tu fica falando e eu fico aqui anotando as tuas coisas, né, e mandando pro pessoal. Eu estava te ouvindo e pensando, quando a gente fala, né, eu fico olhando, vocês também fizeram durante um largo período e fazem leituras de pesquisas políticas, captam sentimentos políticos na favela. Eu fico pensando que a gente gastou e gasta uma energia muito grande na defesa daquilo que é o óbvio, né, de um consenso internacional, como é o tema do isolamento e da necessidade de políticas de proteção social, que são políticas de transferência direta de renda, e a gente não conseguiu ainda construir uma agenda unitária, digamos assim, do país sobre os próximos passos. E acho que tu acabaste passando por eles, né? Que é a testagem em massa da população, priorizando trabalhadoras e trabalhadores desses serviços essenciais, claro, e conseguindo garantir condições de isolamento, né, Renato? Porque, invariavelmente, se a gente tem... vamos juntando as informações das suas pesquisas. 85% da força de trabalho da saúde é feminina. A maior parte da pobreza do nosso país é feminina. Essas mulheres moram nessas comunidades. Então, elas não poderão se isolar. Onde elas vão se isolar? Então, o poder público tem que ter a responsabilidade de testar e de criar condições dessas pessoas se isolarem. Bom, vai ser fazendo parceria com leitos da rede hoteleira da cidade, que está desocupado, vai ser construindo espaços, alojamentos, como em alguns países. Alojamento é uma palavra que nem todo mundo vai entender. Mas se a gente fazia isso em congresso de né, de UBS, claro, milhares de pessoas dormindo em alojamentos provisórios, a gente pode fazer isso na cidade. Talvez esse seja um caminho para a gente trilhar de forma unitária. Sociedade civil, partidos políticos, empresários, né, Renato? Olhar para onde a gente tem que olhar. Esse talvez seja o caminho, quando tu trilhas, assim, tu consegue resumir um pouco esse caminho para a gente trilhar unitariamente, né? Mas não tem muita saída para isso, né? Então, se você não consegue criar o isolamento na favela, você tem que dar condições para as pessoas que são contaminadas não contaminarem outras pessoas. E para isso, você precisa ter parcerias com a rede hoteleiras, você precisa pegar espaços que estão vazios, alugar esses espaços, do mesmo jeito que você monta hospitais de campanha, montar grandes alojamentos garantindo as condições sanitárias, mas também garantindo a renda dessas pessoas que estão lá e não estão tendo condições de efetivamente trabalhar para isso. Senão não tem saída. E Renato, mas isso custa caro. Eu acho que gente morrer custa mais caro para isso. Eu tenho... Vocês sabem, a gente tem aí a oportunidade de trabalhar para boa parte das grandes empresas do país e a gente tem participado de fundo nesse debate sobre essa pseudopolêmica entre a retomada da economia ou a saúde das pessoas. Eu gosto de lembrar uma coisa que de vez em quando as pessoas esquecem. Mortos não recuperam a economia. Né? Só a gente viva recupera a economia, só a gente viva produz, só a gente viva consegue consumir, consegue trabalhar. As pessoas mortas não conseguem fazer isso. Então, não me parece justo que a solução que a sociedade ofereça aos mais pobres no Brasil, aos trabalhadores de base que trabalham nesses serviços essenciais, sejam essas pessoas serem obrigadas a escolher entre o prato de comida e a saúde da sua família. Não é essa a sociedade que eu quero viver, não é essa a sociedade que a gente tem que a gente deseja construir, e não me parece essa sociedade que qualquer um que acredita que a Terra é redonda queira viver. Eu tenho evitado, assim, fazer grandes especulações sobre o futuro, né? Porque, enfim, acho que o futuro está em disputa e a gente... Cada um de nós por um caminho, eu no meu, tu no teu, a gente decidiu disputar esse futuro, né? Mas tu tem uma filha pequenininha, linda, ela tem os olhos iguais aos teus, a coisa mais... É incrível olhar o filho dos outros, né? Porque tem aqueles olhos, assim, ela fica olhando nas fotos, parece que ela tá fazendo assim já, desde que nasceu, desde o dia que nasceu. Quando ela é curiosa como eu. Ela faz o olho assim, curiosa e julga, não vem falando. É uma combinação assim, sou curiosa, mas estou te avaliando, viu? É tudo ao mesmo tempo reunindo. Mas, Renato, eu fico olhando e fico pensando assim, tu tem uma trajetória longa já, de que ano foi fundado o Data Popular? Desde 2001, a gente lá atrás, 2001, são 19 anos. 19 anos. Tu olhou muita coisa, tu conseguiu captar
a partir das pesquisas, várias transformações do nosso país, né? Imagina 2001, início da estabilidade econômica lá, né? Primeira década, depois os governos do PT, a nova classe média, que vocês são os grandes responsáveis, inclusive, por essa compreensão, né? Enfim, os diálogos que tu fazias sobre isso com setores econômicos importantes. Agora tu chega na pandemia, quando tu olha para o Brasil do passado, né? Tudo que vocês registraram, captaram, as mudanças, as percepções, esses movimentos tão abruptos, né? Que vocês também captaram antes, que isso poderia acontecer nas favelas, nessas comunidades. O que tu vislumbra de futuro para a gente, olhando para essa experiência toda? Olha, o futuro, eu super concordo contigo, está em disputa, mas as bases dele estão muito claras, né? Você tem as pessoas cada vez mais querendo chamar para si a responsabilidade sobre o seu futuro. E isso traz efeitos positivos do ponto de vista do protagonismo cidadão, mas também leva à cegueira, muitas vezes, já que parte disso as pessoas ficam escravas dos algoritmos, que muitas vezes fazem com que ela fique dentro de uma bolha e não permita ter a interlocução necessária para o desenvolvimento do pensamento, para o diálogo. Né? Talvez a representação estética, agora zero juízo de valor do ato de bater panela, independente de qual lado bater panela. Bater panela, e talvez valha a pena recapturar, começou nas diretas já no nosso futuro recente, depois no passado recente, desculpa, depois teve para o impeachment da Dilma, depois teve agora nas falas do presidente Bolsonaro. Bater panela é a representação estética do que eu não tenho mais disposição para ouvir. Tamanho a minha revolta. Fechei. Eu fechei, eu não quero mais ouvir, eu só vou... cá entre nós, compreensível essa revolta na população. Mas a questão é a consequência que vai se dar para isso. Então, se a gente tem que aprender nesses 19 anos que eu sou um consumidor, é que parte considerável da classe política, e aí vai da esquerda ou à direita, não sacou 2013. Não sacou o que foi a desconexão entre governantes e governados. O processo da facada que aconteceu na eleição presidencial fez com que o desejo latente da população, que era um desejo antissistema, se aprofundasse. Então, isso era tão latente, tão grande, que as pessoas acreditaram que alguém que construiu a sua carreira na política, que tinha quase 30 anos de Congresso Nacional, era antissistema. Depois da facada, as pessoas meio que falaram, olha, se tentaram matar o homem, é porque, de alguma forma, ele estava prejudicando. Eleitores, inclusive, que eram originalmente eleitores do Lula, que não transferiram o voto para sua chapa com o Fernando, e que falaram, não, estavam tentando manter o Lula preso porque não queriam que ele pudesse disputar. Também era o eleitorado antissistema mesmo da base lulista. Acontece que o presidente virou sistema. E ele tem que se manter em guerra contra todo mundo. Né? Por quê? Porque ele construiu uma imagem de antissistema, uma imagem que morre na medida em que ele tem que entregar alguma coisa como presidente da República. Eu estou dizendo tudo isso porque se a gente não entende isso, a gente não entende para onde vai, mano. A chance de ir para um lugar melhor é políticos terem a humildade de reconhecer a desconexão que existe entre governantes e governados. E esse processo só se dará na prática através da radicalização da democracia direta e da democracia participativa. Através de orçamentos participativos nas eleições para os orçamentos municipais. Através de fóruns maiores onde a população possa decidir sobre alguns temas, radicalizando o processo de plebiscitos. E aí eu encontro resistências na esquerda e na direita sobre isso. Não, mas a população nem sabe votar direito, a população não sabe escolher pautas mais conservadoras de um lado ou pautas muito mais progressistas do outro, se forem decididas em plebiscito, vão prejudicar o andamento da democracia. Fala, meu amigo, não tem outro jeito. Se todo o poder emana do povo, confia no povo. Porque o povo acerta até quando erra. O povo acerta até quando erra. Esse é o princípio da democracia.
Esse princípio da democracia é a única forma de reconectar governantes e governados. Então, muito do que será o Brasil a partir de agora depende da capacidade da política tradicional assumir que deu. E não permitir, assim, parar de tentar dificultar um processo natural de renovação. E quando eu falo renovação, não é negação da política, pelo contrário, é uma política mais permeável. Ou o cidadão entende que o Estado também é ele, né? O presidente não é a Constituição ou o Estado. O cidadão é. O Estado é ele. E ele usa essas ferramentas para fiscalizar o Estado, os serviços públicos, para dar sugestões aos seus parlamentares e para votar, para decidir para onde vai o orçamento, para votar. Ou efetivamente vai continuar tendo uma desconexão entre governantes e governados. Tudo que muda na avaliação dos governantes do Brasil, né, então, tem muito mais a ver com o erro que um lado adversário comete do que efetivamente com o mérito que, por exemplo, o mundo progressista tem. Né? Não melhora a imagem da esquerda porque a esquerda teve um tratamento diferente sobre os problemas do país. É porque a direita errou. Então, eu estou fazendo essa provocação porque ainda, mesmo a política tradicional está presa dentro dos seus próprios algoritmos. E isso afasta a maioria da população do processo de decisão, da valorização da democracia e de chamar para si também a corresponsabilidade por construir um futuro melhor. Fiquei bem reflexiva enquanto falava. Hoje eu estava conversando, acho que tu conhece o Vinícius Huck, que foi secretário de Participação Digital do TAS, que é professor da GV. A gente deu uma aula junto para uma turma da França e ele falava um pouco sobre isso, né? Sobre como isso passará pela uma nova compreensão também sobre o papel das redes, né, Renato? Porque a galera tenta resolver o problema das redes sociais e não compreende que o seu problema nas redes sociais é isso que tu está dizendo, é essa compreensão equivocada sobre a realidade e sobre como se portar diante da realidade para poder transformá-la, né? Então, não existirá nunca uma ação boa de redes se não for subvertendo a lógica do que a política tradicional impunha. Então, tu não falou isso para as redes, mas eu transformo isso em também uma resposta de como utilizar as redes, que é uma grande angústia das pessoas, né? Não estou aqui falando de robô, não estou aqui falando de bots, não estou aqui falando de big data. Estou falando de rede orgânica. Qual é a nossa dificuldade? É reflexo disso, né? Uma política velha, com pautas velhas e que acaba reproduzindo, digamos assim, o que acaba não assimilando o quão radical pode ser a democracia diante das transformações que a tecnologia nos proporcionou, né? Claro. Em todos os momentos, assim. Então, acho que tu é muito inteligente, tu resume bem isso. É um dos dilemas, né? Será mais democrático ou menos democrático o mundo pós-pandemia, né? Para mim, a nossa luta central é para que ele seja mais democrático. Mas eu queria te perguntar sobre uma outra questão. Daqui a pouco o Instagram vai acabar a nossa live, né? Eu fico aqui controlando no relógio, vendo papapá. A gente está fazendo simultâneo para o YouTube e para o Face, junto com o Insta. A gente conseguiu o milagre de fazer isso hoje, porque não tem software que nos permita. Mas eu queria te ouvir sobre o tema da ideia de uma nova proteção social para uma nova realidade do mundo do trabalho. Há muito tempo também vocês vêm constatando, né? Existe um novo trabalho, um trabalho mais precarizado. A gente chama de uberização da economia, mas, enfim, todos compreendem quando a gente usa esse termo, né? Que é essa ideia de muito trabalho, pouca remuneração, uma ideia também que as pessoas gostam, tu trabalha muito com isso há muito tempo, de ser dono do seu destino, de não ter chefe, né? Foi a primeira pessoa que me disse isso, foste tu. Ninguém gosta mesmo de ter, né? Aquela ideia de que alguém é senhor da tua vida, do teu destino. A gente, com isso, né, com essa mudança no mundo do trabalho, seja pela precarização da relação, seja pela transformação do mundo do trabalho mesmo, a gente está aqui trabalhando, eu e tu, pouco impacta no nosso trabalho, numa parte do nosso trabalho, a ausência de encontros presenciais, né? Então, a tecnologia demitirá, transformará invariavelmente o mundo. Conhecendo a realidade dos mais pobres, dos mais vulneráveis, não é hora da gente pensar uma nova perspectiva de um estado de proteção social? Será que uma das formas de solucionar não, né, que antes existisse uma solução, mas de ajudar a construir um caminho de enfrentamento, não é aquele velho sonho do Eduardo Suplicy
dessa renda básica emergencial se transformar numa renda básica universal, permanente, que todos os brasileiros e brasileiras tenham direito? Mas vou tentar responder de uma forma mais resumida possível, mas eu não tenho dúvidas. Primeiro, precisa se construir um consenso sobre qual é a função do Estado. E se tem um consenso, na população, 9 de cada 10 brasileiros concordam com a frase que eu vou falar agora, é que a principal função do Estado é garantir igualdade de oportunidade para todos. Fugindo daquela falsa discussão sobre a meritocracia. Só tem mérito se larga do mesmo lugar. Se não larga do mesmo lugar, não tem meritocracia. Então, quem defende, por exemplo, a meritocracia de fato, tem a obrigação moral de defender a igualdade de oportunidades, por isso que 9 de cada 10 brasileiros acreditam que essa seja a principal função do Estado. Isso se dá por algumas discussões. Primeiro, a questão de garantir a renda básica. Garantir um patamar mínimo para isso. Uma segunda discussão, e talvez muitos dos que estão nos seguindo agora não concordem com o que eu vou falar, é que a discussão se o Estado é grande ou o Estado pequeno é uma discussão menor. As pessoas precisam de um Estado que funcione. O ProUni, que você conhece bem, era uma política pública operada pela iniciativa privada, que garantiu com que milhões de brasileiros fossem o primeiro universitário das suas famílias. Parte considerável dos leitos do SUS estão na rede privada. E são conveniadas ao SUS. Então, para mim, essa discussão, se é público ou se é privada, é uma discussão diferente do que se é gratuito ou não é gratuito. O Estado prover o serviço não necessariamente significa que ele tem que ser dono do serviço. Então, essa é uma provocação aí que eu acho que vai vir da pandemia. A outra questão é que e eu sou otimista com relação a isso. A gente estava num processo grande de polarização entre esquerda e direita. E a parcela considerável dos brasileiros que não fazem a menor ideia do que seja esquerda ou direita, eu já te mostrei uma vez um estudo nosso que mostra de pessoas de direita que acreditam na participação do Estado, de pessoas de esquerda que pelo contrário, têm visões tidas como visões de direita. Isso não interessa para a maior parte da população. Eu sou otimista porque a gente sai dessa discussão e vai para uma outra divisão, que é quem defende com que as pessoas tenham o direito de viver e quem não defende com que as pessoas tenham o direito de viver. É como se o Covid servisse para ter um novo marco civilizatório na sociedade brasileira. Eu ia pegar um jargão antigo, civilização ou barbárie pode ser trocado por vida, né? O direito à vida ou não, né? Ou não. É simples assim, as pessoas podem viver. É o farinha pouca, meu pirão primeiro, levado numa escala da vida ou da morte, de quem vive e quem morre, né? Exatamente isso. E essa é a discussão que deve ser feita. Quando você faz esse tipo de discussão, você vê o Freixo do lado do Witzel, no Rio de Janeiro. Você vê aí coisas sendo construídas, consensos sendo dados em defesa da vida. É uma pena que milhões de pessoas, milhares de pessoas agora tentam morrer, que a gente chegue a um número grande de contaminados aqui no Brasil, mas a gente já tem aí quase 6 mil mortos no Brasil. Para que essa volta ao marco civilizatório aconteça. Né? Que tudo bem, você pode ser mais de direita, mais de esquerda, um estado um pouco menor, um estado menor, mas assim, o que é a vida? E fica claro que quando você defende a vida, é óbvio que o Estado tem função. E o Estado tem função como a Alemanha está tendo função, como o Reino Unido está tendo função, como até os Estados Unidos estão tendo função. Né? Esses países que são símbolos do capitalismo mundial entenderam a função do Estado garantir um bem-estar social mínimo. Acho que nós temos que aprender com essas pessoas e espero que o custo desse aprendizado não sejam milhares de vidas. Ainda ontem eu dei como dica aqui na timeline do Instagram, eu não dou dica de livros no Facebook, tem que começar a botar lá, mas um livro da Mariana Mazzucato, que é justamente sobre o Estado empreendedor e sobre o mito, né, de que essas grandes economias, Alemanha, Estados Unidos, Japão, têm um Estado pequeno, que na realidade é um Estado que faz alta transferência financeira para os seus, ou para o núcleo de saúde, para a indústria, para a área de inovação, né? Então é o Estado que criou a internet, é o Estado que criou a maior parte das tecnologias que servem para os fármacos, que aí sim
agregam valor e são comercializados a partir da iniciativa privada. Então, também, mesmo dentro dessa coisa do tamanho do Estado, há muita ignorância, no sentido de ignorar, de não ter a informação adequada para fazer uma defesa. Rê, eu estou aqui cheia de mensagens de amigas, a Rê Correia, a Juliana Mesquita, vários beijos, corações para ti, de todos os nossos amigos em comum. Eu quero, na realidade, terminar, né, contigo com essa reflexão, de fazendo uma última pergunta nos nossos últimos minutos. Se a gente fosse pensar hoje, qual uma única iniciativa? É uma única. Vou te botar, amigo, passa vergonha em público, assim, né, constrangido em público, mas uma única. Qual o gesto mais importante, político, que poderia ser feito para esses 13 milhões e 600 mil brasileiros que vivem nas favelas? Qual a iniciativa política, a pauta prioritária, aquilo que seria mais importante que nós conseguíssemos fazer com efeito transformador na vida dessas pessoas? Bom, eu vou tentar responder a única pergunta. Não me parece justo que a classe política exija que essas pessoas tenham que escolher entre a saúde e a economia. Não me parece digno. A forma de resolver isso não é acabar com a quarentena ou com os processos de isolamento. A forma de distribuir isso é corrigir a desigualdade histórica através de um amplo processo de distribuição de renda. Só com muito dinheiro chegando na base da economia, nós vamos conseguir salvar a vida dessas pessoas. E do mesmo jeito que eu falei que mortos não recuperam a economia, eu queria encerrar agradecendo o convite, Manu, mas fazendo uma pergunta para aquelas pessoas que ainda acham que a economia é maior do que as vidas humanas, né? Quem da sua família você deixaria morrer para a economia não parar? Obrigado, querida. Obrigada, Rê. Obrigada por toda a tua contribuição, obrigada pelo trabalho que o Locomotiva, que o Data Favela tem feito para tornar público, né? Tornar visível os invisíveis do nosso país. Muito obrigada. Beijo para ti, beijo para aquela menininha linda que é tua filha. Obrigadão, um beijão para você, para o Duca. Bem. Tchau. Fiquem bem.